Vamos voltar aqui, dar continuidade. Vocês me falam aí se entrar aí alguém querendo, tá? Para não dar continuidade aqui. Então, pessoal, a gente já falou o que é a endemia, né? Que ela é um tempo limitado, ela é de local limitado, é sazonal, tá? Voltando, né? A continuação da epidemia, que é a ocorrência em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado. É igual eu falei para vocês. Depende de regiões, tá? Que acontecem as epidemias, tá bom? Tem locais no mundo que não tem certas doenças, certo? Por exemplo, vocês lembram que não existe caso... Já ouviram falar de doenças que foram erradicadas? Sim. Uma doença erradicada é uma doença que não existe mais. Por exemplo... Eu estava vendo que eu tava vendo na notícia que na África erradicou a poliomielite esse ano. Graças a Deus. Ou seja, não tem caso de poliomielite. No Brasil, também a polio está erradicada por causa da vacina da Sabin, que é o do Zé Gotinha. E aí, gente, vocês já viram que tem pessoas que são contra as vacinas? Já. Sim. Sabe o que acontece? Se uma pessoa pegar uma doença que já está erradicada, já torna-se uma epidemia. Mesmo sendo uma pessoa, porque é uma doença que não existe. Mas se uma tiver, ela está em epidemia. E aí ela se prolifera rapidamente. Então, é por isso que é tão importante, gente, a vacina. Porque existem doenças que estão erradicadas e elas não podem retornar. Outra doença que está erradicada no Brasil é a raiva. Sabe raiva de cachorro? Por isso que é tão criterioso que os gatos, os animais, se vacinem. Porque quando tem um caso de raiva, ele é uma epidemia de raiva. E vocês sabem que raiva é altamente letal, né? Morre mesmo, tá? Morre mesmo. E é uma morte muito sofrida. Então, gente, essa é a grande importância das vacinas. A importância é para que as doenças não se tornem epidemias. Então, é isso que vocês estão estudando na saúde coletiva. Coletiva não vem de muito? Coletivo? Então, essa é a importância da saúde coletiva. É cuidar do coletivo, da saúde de todos. A gente não está dando um conceito de uma doença individual de uma pessoa. Mais tarde, nós vamos falar dos grupos. Nós vamos falar sobre crianças, mulheres, idosos, do coletivo de pessoas, que depois eles vão se diferenciando, se separando por grupos. Por isso que a gente estuda essa disciplina. Por isso que ela chama saúde coletiva, tá? Que ela é de todos. Ficou claro? Então, epidemia, ocorrência numa comunidade, que é aquele lugar que eu falei, ou região, de casos de natureza semelhante, que é a mesma doença, excessivamente em relação ao esperado, né?
nós estamos numa pandemia de coronavírus. Pan quer dizer mundo, tá? No mundo inteiro está tendo uma epidemia, entendeu? Tranquilo, né? E aí, gente, o que estuda isso? Porque a gente vê nos boletins epidemiológicos, né? Vocês já viram? Boletim epidemiológico de Palmas. Quantas mortes tiveram por coronavírus no Brasil? Quantas mulheres morreram? Quantos homens morreram? Quantas crianças estão contaminadas? Quantos sobreviveram? Quantos indígenas? Quantos não sei o quê? Isso tudo são fatores que determinam, tá? As pessoas, a epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, tá? Em populações humanas. Tem interesse específico pelo coletivo humano. É o que eu falei para vocês. Quem descobre quantas pessoas faz os levantamentos de dados epidemiológicos? Dados epidemiológicos são esses. Quantas mulheres pegaram coronavírus ou qualquer outra doença? Estou dando coronavírus só porque está na atual, né? A idade é um dado epidemiológico. Por que é importante saber? Para criar as vacinas, não é? Não tem vacina que só mulher toma? Não tem vacina que só criança toma? Só idoso? Idoso pode, idoso não pode. Onde que chegou isso? São os dados epidemiológicos que estudam isso. E é para isso que a gente tem que saber desses dados. Porque você imagina a gente dar uma vacina que teria que ser para uma criança, para um adulto, vai fazer efeito? Ou a gente dá uma vacina para um adulto numa criança, não vai fazer mal? Então, a saúde coletiva, ela estuda isso. A epidemiologia, as doenças e os dados epidemiológicos para a gente saber em quem que vai vacinar, o tipo de medicação que vai fazer, se é para criança, se é para adulto, se é para pessoa branca, se é para pessoa negra, asiática, europeia, entendeu? Então, a epidemiologia é a ciência que estuda as epidemias e as doenças. Tranquilo? Fácil de entender, né? Aí a colega lembrou do nosso período de incubação, que é a janela imunológica que a gente falou. Muito bem. Período de processo de adoecimento. O período de incubação é o intervalo de tempo que decorre desde a penetração do agente etiológico, que eu falei aquela hora, né? Agente etiológico é o causador da doença, no hospedeiro, que somos nós, tá? Até o aparecimento dos sinais e sintomas da doença, variando de acordo com a doença considerada. Vou dar um exemplo. Por que eu dou exemplo de muita doença? Oi? Alguma coisa? Por que eu dou exemplo de muita doença infecciosamente transmissível? Porque eu trabalhava no Enfio aí em Palmas, então eu via muito essas doenças infecto-contagiosas, tá? Então, vou dar um exemplo da sífilis, que é uma doença infecto-contagiosa vinda de bactéria. Então, quando alguém pega a sífilis numa relação sexual, primeiro a bactéria fica incubada no hospedeiro, tá? Depois de um tempo, quando aquela bactéria se prolifera, os sinais e sintomas da doença começam a aparecer, que são feridas ou alguns nódulos em certos locais do corpo, tá? E aí, esse foi o período de incubação. É aquele período que a pessoa se infecta, mas ainda não tem nada, até o período que começa a aparecer os sinais e sintomas. Ficou claro? E assim de outras doenças também, tipo catapora, herpes, doenças infecto-contagiosas.
Aí, depois desse período de incubação, tem o período de transmissibilidade. Transmissibilidade, não está claro que é a transmissão? É aquele em que o indivíduo é capaz de transmitir a doença, quer esteja ou não com sintomas. Eu não acabei de falar da sífilis? Hein, gente? Eu não falei que tem horas que a pessoa contraiu a sífilis e depois tem o momento das feridas? Sim. Mas no período de transmissibilidade, pode ter a ferida ou não que ela transmite, entendeu? O período de transmissibilidade é aquele em que o indivíduo é capaz de transmitir a doença, quer esteja ou não com sintomas. Por exemplo, outro exemplo. Criança. Vocês já ouviram falar, né? Não tem um caso concreto ainda. A gente está fazendo alguns estudos. Criança, eles não dizem que ele não tem sintomas e transmite coronavírus? Sim. Então, a epidemiologia, que é aquela ciência que estuda as epidemias, ela tem que estudar ainda a transmissibilidade do coronavírus em crianças, porque não sabe até quando exatamente que elas transmitem, né? É por isso que não pode voltar às aulas de criança ainda, gente. Sabe por quê? Porque às vezes a criança tem o vírus, mas como ela não tem sintoma, ela não sabe se tem ou não. Só depois que faz o exame. Aí ela já carregou o vírus para dentro de casa. Entendeu? Vocês já viram que tem gente que tem o pai, a mãe, tem o coronavírus, tem todos os sintomas, o filho deu positivo e não teve nada? E ele pode estar nesse período de transmissibilidade. É por isso que as aulas de criança não devem voltar agora, porque além de não ter a vacina, ainda não foi estudado esse período de transmissibilidade. Até quando que essa criança transmite? Isso eu não estou falando, isso é só um exemplo que eu estou dando do coronavírus, porque tem outras doenças também, tá? Que tem o período de transmissibilidade. Então, gente, os períodos do processo de adoecimento. A primeira fase é epidemiológica, que a gente tem que saber como que pegou essa doença e se está transmitindo. E a segunda fase é o período patogênico, né? Que é o quando o ser vivo, o ser humano, já está acometido com essa doença. Tá bom? O que é pré, gente? Pré não é antes? Então, período pré-patogênico. É o período antes de ficar doente. Já passou, é o período mais ou menos da incubação, tá bom? Quando acabou de contrair a doença, mas não tem sinais e sintomas. Então, qual que é o primeiro período da pré-patogênese, gente? É a relação do agente causador da doença e do paciente. Mais o ambiente. Vocês lembram que eu falei que a gente está num ambiente, por exemplo, da malária? Exemplo, um ambiente da malária. Então, o período de pré-patogênese é essa. É o agente que causa a doença, que é aquele mosquito transmissor da malária, o hospedeiro, que é uma pessoa, e o ambiente que ele está. Se eu tiver num ambiente que não tem risco de contrair malária, eu vou pegar? Não, porque ali não tem o risco. Então, eu não vou estar dentro desse período pré-patogênico. Então, o período pré-patogênico, ele é toda essa relação, tá? Do paciente com o agente causador de doença. Então, por exemplo, um exemplo mais fácil. Tem países que não têm febre amarela, certo? Esses países que não têm febre amarela, eles precisam de vacinar de febre amarela? Não. Não, porque não tem uma condição ali dele pegar uma coisa que não existe. Entendeu? A não ser que virar uma pandemia.
É por isso que pessoas que viajam para fora de países que são endêmicos para a febre amarela tem que vacinar, tem que levar o cartão de vacinas que vacinou de febre amarela. Porque senão ele vai, vamos supor que ele está com a febre amarela, incubada, e viaja para um país que não teve. Nunca teve. Aí, um mosquito de lá pica essa pessoa que está com a febre amarela incubada e pica alguém que nunca teve febre amarela. O que vai acontecer? Vai se espalhar. Vai causar uma epidemia num país que nunca teve febre amarela. É por isso que a pandemia do coronavírus aconteceu. Alguém que estava lá na China contraiu esse vírus que não tinha no resto dos países e viajou. Só que ele ainda não estava doente. Ele estava com período de incubação. Então, ele não sabia que tinha, não tinha os sintomas. E aí ele começou a viajar em países que não tinha. E aí ele foi e transmitiu o coronavírus. Ficou claro? E aí, gente, os fatores sociais, eles também têm relação, né? Com a doença, não tem? Vamos supor, se eu moro num local... Olha, fatores sociais são conjunto dos fatores que não podem ser classificados como os componentes genéticos ou agressores físicos, químicos e biológicos, tá? Eles são socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais. O que quer dizer isso? Se eu moro num ambiente muito insalubre, igual aquele da primeira aula, que é onde não tem um saneamento básico, ele não está relacionado a fator social? Quem é rico, mora lá na mansão, ele vai ter uma doença relacionada àquele esgoto? Não. Não. Então, um dos casos que são pré-patogênicos, que não vão fazer adoecer, é esse fator sociocultural, tá? Só que lembrando que o SUS é para todos. Então, ele atende pessoas de nível sociocultural alto ou baixo, tá? Para todos. Continuando nos fatores sociais. Os grupos sociais economicamente privilegiados estão menos sujeitos à ação de fatores ambientais que estimulam a ocorrência de certos tipos de doenças. Eu tinha que ter escrito cuja incidência é elevada nos grupos economicamente desprivilegiados, os pobres. É verdade, não é, gente? A quem não tem acesso a uma boa saúde, a um local adequado de moradia, uma boa alimentação, ela não vai ter maior risco de adoecimento de quem é mais privilegiado? Não vai? Quem mora num lugar muito pobre, né? Infelizmente, os fatores socioeconômicos, eles influenciam, né? Às vezes não tem acesso a uma alimentação adequada, né? Falta de dinheiro causa, às vezes, uma desnutrição, né? Por isso que é importante a gente defender o SUS, porque o SUS, ele tem recursos para a gente poder ter um acompanhamento de saúde adequado. Aí, gente, ó, os fatores sociais também influenciam, né? Os fatores econômicos influenciam mais nas doenças graves, né? As pessoas, às vezes, não têm acesso à saúde porque o hospital público está lotado, não tem leitos, né? Morrem mais jovens, procriam crianças de baixo peso e maior proporção e tem aumento da taxa de mortalidade infantil, tá? Esses são os fatores sociais que influenciam nas doenças, tá, gente? Faz as pessoas adoecerem mais. O que mais?
Pessoas, aí também as questões que favorecem, tá? A saúde também, né? As pessoas terem acesso à informação ajuda, não é? Coisas que vocês não sabiam sobre a saúde, agora vocês sabem. Então, isso facilita que as pessoas procurem um serviço de saúde e se cuidem mais, não é? Quando a pessoa ela tem o empoderamento da cidadania dela, ela não fica mais menos vulnerável às doenças. Quando a mulher sabe dos direitos dela, quando um homossexual sabe dos direitos dele, nas questões sociais, ele sabe onde procurar. A gente não, quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente não apronta barraco no serviço público? Sim. Então, é um barraco porque a gente sabe. Então, os fatores sociopolíticos, a questão legal, que a gente fala assim, eu vou processar. Isso tudo é um empoderamento social para a gente melhorar as nossas questões de saúde. Porque se a gente aceitar tudo, a gente vai adoecer e não vai ter assistência à saúde adequada. Então, os fatores sociais, não é só a pobreza que faz adoecer, né? A gente não conhecer as leis, a gente não conhecer nossa cidadania, a gente não saber o que é um conselho de saúde, né? A gente não ter informações faz a gente adoecer. Então, quando a gente sabe dos nossos direitos, em procurar o acesso à saúde, a nossa saúde e a dos outros melhoram. Entenderam? Estamos quase acabando. Então, continuando nos fatores socioculturais que podem aumentar a saúde ou piorar, tá? Preconceitos e hábitos culturais, hábito de começar a falar que vacina não funciona, ou tem gente que fala que aquele... Nossa Senhora, é cada coisa que eu vejo, me dá ódio. Agora o povo está inventando que aquele termômetro na testa ativa a glândula. Hã? Tá dando câncer. Ai, gente, até parece que aquilo ali dá câncer. Aquilo ali existe há milênios. Agora é que na pandemia que tá todo mundo usando aquele termômetro, porque não pode ficar encostando na axila, nem na boca, nem no ânus. Não tem nada a ver com glândula pineal aquilo ali, até porque a glândula pineal tá tão lá atrás, ela só tá na direção da testa. Aqueles raios ali, eles não são raios cancerígenos. Aquilo ali é só para medir a temperatura do corpo, não tem nada a ver aquilo ali. Então, isso é uma crendice limitada. É uma crendice que limita as pessoas a procurar um serviço de saúde. E isso contribui para o adoecimento das pessoas. E as pessoas acreditam naquilo. A pessoa não sabe nem anatomia, como que ela quer falar de glândula pineal e da câncer? Por acaso ela... Não, os profissionais de saúde, quando vê aquilo ali, faz assim... Ai... Entendeu? Até deixa para lá. Então, isso são fatores que atrapalham as pessoas de se tratarem, não é? Isso favorece uma predisposição a doenças, tá? Fatores psicossociais também atrapalham, né, gente? Marginalidade, ausência de relação com a família, problemas de saúde mental, elas não contribuem para o adoecimento? Então, tudo que a gente está falando hoje, gente, são fatores que levam ao adoecimento, tá? Promiscuidade, transtornos econômicos, que é, às vezes, uma falta de emprego, ou ganha pouco, sociais ou pessoais, falta de cuidados maternos na infância, carência afetiva, agressividade nos centros urbanos, desemprego. Tudo isso aí são fatores que contam as histórias das doenças. Esse slide vocês têm que estudar muito, tá, gente? Porque é muita informação, né? E aí tem os fatores ambientais. Nós falamos dos fatores sociais. Aqui está um calor. Os fatores
sociais. Os fatores ambientais é o conjunto de todos os fatores, né, do agente etiológico, que é aquele que causa doença, e a pessoa, tá? E também, além dos fatores ambientais do ambiente, tem os fatores genéticos, não é, gente? A gente falou só de doença que a gente contrai, não é? Do meio ambiente, de doenças, de vírus, de bactérias. E os fatores genéticos, eles também adoecem, não é? Por exemplo, quando você vai fazer um exame de câncer ou de diabetes, a pessoa pergunta o quê? Alguém da sua família também tem? Não é? Não é, gente? Sim. Se a pessoa tem pressão alta, o que pergunta? Alguém da sua família também tem pressão alta? Isso é um fator genético, tá, gente? Ele também conta a história da doença, tá bom? Multifatorialidade, multi é muitos, né? Então, resumindo, as doenças, elas têm a etiologia multifatorial. São doenças que são contraídas por micro-organismos, doenças do meio ambiente, doenças de cunho social, né, que morador de rua, um usuário de droga, uma promiscuidade, falta de ambiente salubre e mais os fatores genéticos. E aí a gente fala de novo da patogênese, da pré-patogênese. Quando fala período de patogênese genética, é quando a gente já conhece, né, o indivíduo anteriormente a nós. É só isso, gente, por hoje. Isso daí também é sempre, estou repetindo, né, as mesmas falas. E é isso daí. Há alguma dúvida? Não. Não. Se tiver dúvida, vocês têm até o dia 22 de setembro para perguntar. Que é o último dia de aula. Tá? Então, vou fazer as conclusões aqui. O texto, o trabalho até quinta-feira, tá, gente? O fórum já está aberto e vocês vão falar sobre a aula de hoje. E o segundo fórum, vocês têm que escrever o resumo lá. Gente, não é para responder aquelas perguntas dentro das caixinhas, tá? É para responder em um Word ou PDF ou tira foto do caderno, viu? Sim. Vocês entenderam? Professora, a senhora colocou um textinho lá embaixo. A senhora pediu um texto de escrever no fórum. A senhora vai abrir esse fórum para poder fazer o resumo do texto que a gente entendeu lá, junto com aquela atividade? Todo dia. É no fórum do segundo dia de aula. Já está aberto. É aquele fórum 2, tá? Não preciso abrir outro fórum. Vocês vão ok. no segundo fórum e fala o resumo. Mas as perguntas têm que ser em um Word ou PDF, de preferência PDF, ou escreve no caderno e tira a foto e posta. Porque aquelas caixinhas... E sobre o conselho? Sobre o conselho, vocês podem fazer um resumo também, tá? Não vai lá no posto de saúde, não. Mas é no fórum ou não? No fórum. Tá? Não vai no posto de saúde, não, porque a gente está na pandemia, então não vamos nos expor, tá? Mas aí vocês podem pesquisar, tá bom? E aí, gente, porque naquelas caixinhas que a gente escreve as respostas, tem poucos caracteres. Senão vocês escrevem e não aparece, tá bom? Aí não vai toda a atividade. Isso. Aí não tem como eu avaliar. Tá bom? Ficou claro? Sim. Então é isso por hoje. Alguma dúvida, gente? Não. Tá bom. Falando pra caramba, né? Então, beijo.
Assistam essas aulas 10.000 vezes. Não. Até porque eu não dou atividade antes de prova, hein? Beijo. Tá bom? Minhas atividades são no sábado. Um beijo, fique com Deus. Eu vou dar o download aqui no YouTube para copiar o link e já colocar lá, tá? Tá bom. Tá bom. Boa noite, fique com Deus. Beijo, Boa boa noite. noite.